E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo na química que faz a gente ser a gente. Vamos desvendar aquelas substâncias inorgânicas que, olha, parecem simples, mas são a base de toda a nossa existência: a água e os minerais. Tá, mas vamos lá, direto ao ponto. Do que é que nós somos feitos, de verdade? Parece uma pergunta boba, né? Mas a resposta é uma viagem fascinante pela química do nosso próprio corpo. E olha só, a resposta está bem aqui. A maior parte do nosso corpo, tipo oxigênio, carbono, são elementos que formam os compostos orgânicos. Mas o mais curioso é o seguinte: uma parte crucial é feita de sais minerais e, claro, da substância mais abundante de todas, a água. E é nessa parte inorgânica que a gente vai focar hoje. Então, pensa assim, a química da vida tem dois times. De um lado, o time das substâncias orgânicas, carboidratos, proteínas, gorduras. E do outro, o time das inorgânicas, água e sais minerais. Hoje, nosso foco total é nesse segundo time, os heróis discretos da nossa biologia. Bora começar então pela base de tudo. Primeiro, vamos falar da água, a verdadeira fundação do nosso corpo. Vamos dar uma olhada geral no papel vital que essa molécula, H2O, desempenha. 70%. Guarda esse número. Em média, 70% da composição das nossas células é pura e simplesmente água. É impressionante parar para pensar nisso. No fundo, a gente é tipo um aquário ambulante. E para que serve essa água toda? Bom, ela está em todo lugar, fazendo de tudo. No cérebro, no sangue, regulando a nossa temperatura, levando oxigênio e nutrientes para todo canto e ainda por cima ajudando a limpar o que não presta. A lista de tarefas dela é gigante. A água é a verdadeira faz-tudo do nosso corpo. Se a gente fosse resumir as funções principais dela, seriam 4. A água é o nosso solvente universal, ou seja, dissolve um monte de coisa. É o meio de transporte, tipo um serviço de entrega e coleta. Garante o nosso equilíbrio térmico, para a gente não superaquecer. E ainda por cima é peça-chave em reações químicas essenciais, como a digestão. Isso tudo é incrível, né? Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha. O que é que tem de tão especial numa molécula tão simples, H2O, para ela ser tão poderosa assim? Beleza, então vamos pegar uma lupa e dar um zoom. Hora de investigar o segredo do H2O. Vamos olhar bem de perto para essa molécula e descobrir de onde vem toda essa mágica. E aqui está o grande segredo, a polaridade. A molécula de água não tem uma carga elétrica distribuída por igual. O lado do oxigênio é um pouquinho negativo e o lado dos hidrogênios é um pouquinho positivo. Funciona como se fosse um pequeno ímã, sabe? E essa natureza de mini-ímã, essa tal de polaridade, dá para a água dois, digamos, superpoderes. Como a gente vê aqui na ilustração, eles se chamam coesão e adesão. E são eles que explicam praticamente tudo que a água faz. Vamos deixar isso bem claro. Coesão é a atração entre as próprias moléculas de água. É por isso que a água forma gotas, sabe? Ela gosta de ficar juntinha dela mesma. Já a adesão é a atração da água por outras coisas. É por isso que a gente se molha. Parece simples, mas é fundamental. Certo. Já falamos da estrela principal, a água. Mas ela não trabalha sozinha, não. Vamos conhecer agora o poder dos minerais. Aqueles ingredientes escondidos, mas que são absolutamente essenciais. Tá, mas o que são esses tais sais minerais? De um jeito bem simples, são substâncias inorgânicas que, quando se dissolvem na água, olha a conexão aí de novo, liberam íons que são vitais para o funcionamento das nossas células. E eles se dividem em duas turmas, basicamente. Os macroelementos, como o cálcio e o potássio, que a gente precisa em quantidades maiores. E os microelementos, que a gente também chama de oligoelementos, tipo o ferro e o iodo. Desses, a gente precisa só de um pouquinho. Mas olha, fazem uma falta danada se não tiver. Chega de teoria, né? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Minerais em ação. Vamos destacar aqui alguns dos principais jogadores desse time e o que eles fazem. Começando pelo cálcio, o nosso mestre de obras, o grande construtor. Ele é a base dos nossos ossos e dentes, claro. Mas o trabalho dele não para por aí. Ele também é essencial para a contração dos músculos e até ajuda na coagulação do sangue. Um verdadeiro multifunções. E o ferro? O ferro é tipo o serviço de entrega mais importante do corpo, a entrega de oxigênio. Ele é a peça central da hemoglobina, aquela molécula que pega o oxigênio lá nos pulmões e leva para cada uma das nossas células. Sem ferro, a gente literalmente ficaria sem ar. E para fechar, temos uma dupla dinâmica, sódio e potássio. Pensa neles como os eletricistas do nosso corpo.
Juntos, eles regulam o equilíbrio de líquidos e são cruciais para a transmissão dos impulsos nervosos. Cada pensamento, cada movimento que a gente faz, depende deles. Ufa, bastante coisa, né? Então, para fechar, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Chegamos à conclusão: o você inorgânico. No fim das contas, a grande lição é esta aqui. Nossa biologia complexa é construída sobre a fundação elegante de moléculas inorgânicas simples. É a simplicidade da molécula de água e dos íons minerais que permite toda a complexidade que a gente é. Então, fica aí uma reflexão. Da próxima vez que alguém tomar um copo d'água, será que vai pensar na polaridade, na coesão, ou simplesmente no fato de que está repondo a base fundamental da própria vida? Fica a dica. Até a próxima!